Assistindo alguns vídeos na internet, eu vi que esse problema do mal, ele ainda é bem presente na crença de muitos ateus. E muitos rejeitam um Deus de amor devido ao mal existente nesse mundo. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas informações, como me ajudou a fundamentar mais essa crença de que a existência de um Deus de amor e justiça, com a presença do mal nesse mundo, é algo totalmente compatível, visto os preceitos desse Deus. Eu vou tentar trazer de uma forma didática esse argumento, mas vamos começar com o problema de base, que é que o pessoal chama de trilema de Epicuro, que ele tem a seguinte estrutura: Deus é capaz, mas não está disposto, então Deus seria malévolo. Deus está disposto, mas não é capaz, então ele não seria onipotente. Caso Deus seja capaz e Deus esteja disposto, então por que o mal existe? Aí o argumento seria: a persistência do mal sugere inconsistência entre os atributos divinos, que seria o poder, conhecimento e bondade, e a realidade. Então, muitos rejeitam o argumento da existência de um Deus de amor e justiça pelo fato que existe um mal nesse mundo. Mas, lendo as escrituras, você consegue refutar esse argumento. Primeiro, como você pode conhecer a Deus? Existe a impossibilidade de você conhecê-lo, porque Deus é infinito. Então, nós seres finitos não podemos contemplar o infinito, isso é uma impossibilidade lógica. Mas a Bíblia diz que Deus decide por livre e espontânea vontade se revelar à sua criatura. E Deus ele pode se revelar de várias formas. Por exemplo, através da criação. É a forma mais simples de Deus se revelar. Até uma criança consegue olhar para a criação, para a natureza e fazer a seguinte pergunta: quem criou isso? Então, é a forma mais simples de Deus se revelar é através de sua criação. A complexidade da vida, a beleza, a estrutura, o propósito, ela exige um criador. Terminei não me identificando. Assim, eu não sou teólogo, eu tenho formação em farmácia, mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, especialização em análises clínicas e microbiologia, que é a minha área de atuação hoje, e mais duas graduações em matemática, bacharelado e ciências da computação. Eu não sou teólogo, mas eu amo estudar as escrituras. Deus ele também pode se revelar através de sua palavra. Profetas foram inspirados pelo Espírito de Deus e escreveram as escrituras. E também ele pode se revelar pessoalmente, como para os profetas, e alguns viram Deus face a face. Abraão ceou com o Senhor, e os apóstolos conviveram com o Senhor, encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo por 3 anos e meio. Aí, como podemos perceber Deus? Podemos perceber particularmente através de alguns atributos que a Bíblia revela. Por exemplo, a perfeição. Deus é um ser perfeito. Por exemplo, em Salmo 18:30, diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Em Mateus, diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estais nos céus. Em Deuteronômio, está escrito: ele é a rocha, cujas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Então, um atributo de Deus é a sua perfeição.
Mas existe alguns problemas que, por Deus ser perfeito, alguns acreditam que Deus pode fazer tudo. Nós temos que saber que Deus ele tem limites. E o limite dele é a perfeição, né? Então ele pode fazer tudo que seja perfeito. Por exemplo, mentir. Deus é incapaz de mentir, porque mentir é uma imperfeição. Deus é incapaz de errar ou falhar, porque esses são casos de imperfeição. Então Deus não pode errar, falhar, cometer erros. Então Deus é incapaz de cometer atos imperfeitos. Deus é incapaz de fazer algo ilógico. Por exemplo, Deus não pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar. Isso é um ato ilógico. Logo, é imperfeito. Então Deus não pode cometer atos imperfeitos. Outro atributo de Deus que a Bíblia deixa bem presente, Deus apenas ele não ama, ele é o próprio amor. Como está escrito em 1 João, declara explicitamente que Deus é amor e que o amor procede dele. Quem permanece no amor permanece em Deus. E em 1 João também diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A demonstração suprema do amor de Deus em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a que segue, né, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Gálatas 2,20, menciona o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A Bíblia também fala que Deus não é apenas justo, Deus é a própria justiça. Em Deuteronômio, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus fiel não comete injustiça, reto e justo é ele. Salmo 11:7. O Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos verão a sua face. Salmo 103:6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Em Jeremias, refere-se a Deus e ao próprio Messias como o Senhor, nossa justiça. Então a Bíblia deixa clara que Deus é a própria justiça. Outro atributo de Deus é que ele é misericordioso. Isso ficou claro quando o homem caiu. Quando o homem cai, diz que Deus tinha falado antes: no dia que você pecar, você vai morrer. Só que o homem não morreu. Mas a Bíblia diz que Deus fez roupas de pele de animais e cobriu o homem. E aquele animal que foi morto representava a morte do Filho de Deus. Então, quando o homem peca, e daí viria a morte veio simbolicamente de um animal que representava o próprio Deus encarnado morrendo. Alguns textos aqui que demonstram a misericórdia de Deus. Lamentações 3 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Salmo 103:8. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Efésios 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Em Salmo 86. Mas tu, Senhor, és Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Então, misericordioso é também um atributo de Deus. Atributos mais conhecidos, que é a onisciência, a onipotência, a onipresença. Aqui estão alguns textos que abordam esses preceitos, tipo Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces. Salmo 147. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. A sua inteligência é infinita. Onipotente. Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Coisa alguma te é impossível.
Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Quando fala nada é impossível dentro da sua perfeição, né? Deus não pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar. Isso é ilógico. Então, esses argumentos ateístas não fazem sentido. Deus não é limitado pelo espaço e está presente em todo o universo simultaneamente, já que ele é onipresente. Não é só onipresente, ele é transcendente. Deus, ele habita tanto o que chamam de Kairos, que é o infinito, como Cronos, que é o universo. Já as suas criaturas, como os anjos e nós, só podemos habitar o tempo e espaço. Já Deus habita tanto o tempo e espaço como ele transcende para o Kairos, que onde não existe tempo nem espaço, e ele está acima de tudo isso. Jeremias 23. Acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Porventura não encho os céus e a terra? A sua atemporalidade. Salmo 90. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Isaías 44 e 48. Eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Apocalipse 1, 4, 8. Aquele que é, que era e que há de vir. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 102, 25, 27. Referenciado em Hebreus 1, 10, 12. Fala que quanto a terra perecerá, Deus permanece o mesmo e seus anos não têm fim. Então esses são os preceitos de Deus, sua perfeição, seu amor, a sua justiça. Deus misericordioso, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus atemporal. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus, quando vai fazer atos de justiça, ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Quando não ocorre o arrependimento, aí a justiça vem. Ou seja, ele é misericordioso. A Bíblia fala que a origem do mal, ela não iniciou aqui na Terra. A Bíblia fala que a origem do mal, ela se iniciou no céu. Um anjo trouxe o mal à existência. Isso está bem escrito em alguns textos na Bíblia, como Isaías e Ezequiel. Fala também em Apocalipse. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Em Isaías, por exemplo, 14, 12 a 14, fala: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Na verdade, Lúcifer seria o portador de luz, filho da alva. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então, aqui está falando que um anjo de Deus, um querubim, ele queria ser exaltado acima do próprio Deus. Ezequiel 28, 12, 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, como peixe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Em Apocalipse, fala de uma guerra. Diz: Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão aqui na figura do querubim caído. E foi precipitado o grande dragão, que seria o diabo, a antiga serpente também chamada Diabo e Satanás. Em Lucas 10, 18, o Senhor Jesus confirma que o evento dizendo: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então o anjo pecou no céu e foi expulso de lá. E houve também a origem do mal aqui na terra. Então quando Deus criou toda a terra, o mal não estava aqui presente e ele veio através da queda de Adão e Eva. Aí essa queda é que trouxe a consequência, a geração deles. Então, como eles geraram toda a humanidade, por consequência, toda a humanidade ela, ela herdou essa queda. Em Gênesis 3, 1 a 6, descreve a serpente, Satanás tentando Eva, resultando na desobediência e na entrada do pecado e da morte no mundo.
Aí existe aqui um paralelo. A expulsão para a terra e a expulsão do Éden. Em Apocalipse 12, 7 a 9, narra a guerra no céu, onde Miguel e seus anjos derrotam o dragão, que é expulso para a terra com seus anjos. Em Gênesis 3, 23, diz que o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, Adão e Eva, né, para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Existia um paraíso no céu e os anjos foram expulsos. Existia um paraíso na terra e os homens foram expulsos. A responsabilidade humana. Tiago 1, 13 a 15 deixa claro que Deus não tenta ninguém com o mal, mas que cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando cai gera o pecado e por consequência a morte. Depois eu vou abordar esse tema. Alguns pensam Deus é mau e ele traz a morte e a doença ao homem. Deus é mau e traz o fogo do inferno ao homem. Não é bem assim não. Se você ler as escrituras e estudá-las de verdade, você vai ver que isso são consequências de ações do homem que eles se afastam do Senhor Deus. É uma ação ativa do homem. Depois eu posso comentar sobre isso mais tarde. Aí aqui existem alguns textos um pouco problemáticos em que alguns utilizam dizendo que Deus criou o mal. Esse problema existe aqui no texto de Isaías 45:7, afirma que eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Aí, se você pegar alguns estudiosos e pessoas que estudam a língua hebraica, aramaica, você vai observar que esse mal não é um mal moral, mas é um mal referente à calamidade. É tanto que ele fala, eu faço a paz e crio o mal. Então eu faço a paz e crio a guerra, a batalha. Então é o que alguns estudiosos vê nesse texto. Esse mal não é um mal moral, é um mal de batalha, de calamidades, de guerra. Tiago 1, 13 e 14 deixa claro que Deus não é autor do mal. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso é comprovado aqui em Jó. Jó 1, 6, 12, ele traz a seguinte narrativa. Diz que Deus fez como fosse uma reunião com algumas criaturas dele, e dentre essas criaturas veio o diabo. O diabo veio como um representante da terra, porque quando Deus cria a terra e cria Adão, ele dá autoridade sobre a terra criada a Adão. Então, tudo que foi criado na terra, os animais, as plantas, tudo, ele estava sob a responsabilidade de Adão. Quando Adão peca contra Deus e escolhe seguir o diabo, ele passa a ser servo do diabo. Aí o Senhor Jesus Cristo ele fala: se você tem alguém para servir, você é servo da quem aquele você serve. Então, como Adão ele rejeita ao Senhor Deus, ele deixa do Senhor Deus ser o seu Senhor e ele estabelece o próprio diabo como seu Senhor. E tudo que é do servo passa a ser do seu Senhor, e como autoridade da terra. Foi dada a Adão, então ela passou para o diabo. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Então aqui imagina que um terço dos anjos de Deus, eles rejeitaram a Deus por algum motivo, possivelmente de desconfiança do caráter de Deus. Então, para você rejeitar alguém, você tem que ter alguma coisa contra aquela pessoa. Então, se um terço dos anjos
eles rejeitaram o seu Deus, possivelmente eles duvidaram do caráter de Deus. Então aqui o diabo estava dizendo que Deus, ele comprava Jó para que Jó o tivesse como Deus. Ele estava aqui. Uma coisa é Deus. Deus conhece nosso coração, sabe tudo que a gente pensa, sabe nossas intenções, nosso caráter por dentro e por fora, desde criança até a nossa velhice e morte. Então, Deus não é enganado por ninguém. Já as criaturas só conhecem aquilo que está ao seu redor, que é aquilo que está em contato com ela. Então, aqui a gente percebe a misericórdia de Deus para com, principalmente com os ouvintes, que possivelmente anjos que não rejeitaram o Senhor Deus, mas talvez tivesse alguma dúvida sobre o caráter de Deus. Aqui ele diz, o diabo dizendo para Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí ele está dizendo aqui que Deus atingisse a Jó e retirasse a sua bênção dele, para que Jó ia rejeitá-lo. Aí aqui você percebe a misericórdia de Deus para com os ouvintes daquele encontro. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus e foi lá e detonou Jó. Então, a Bíblia fala que Jó perdeu posses, perdeu seus filhos, e foi atormentado pelo diabo. E ele nunca rejeitou o seu Deus. Aí você for ler lá que vai ver que Jó passou por maus bocados e provou que o amor que ele tinha por Deus é é pela pessoa, pelo o Deus de amor e justiça que Deus é, não porque ele recebia bênçãos. Então provou que o diabo estava mentindo. Pode haver o mal na presença de Deus? Em 1 João 1,5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em 1 João 1,6, 7 explica que andar na luz, como ele está na luz, purifica de todo o pecado e mantém a comunhão, o que implica a ausência de trevas nessa comunhão. Salmos 5,4 porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, o mal não pode existir na presença de Deus. Deus é um Deus santo. Se Deus manifesta sua glória nesse mundo de pecado, esse mundo de pecado é consumido de imediato. Então, quando Deus aparecia, ele praticamente anulava sua glória para que não consumisse o homem. Mas o que é o mal? Segundo as Escrituras, tem algumas definições. Tiago 4,17 define o mal pela omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. O pecado seria um sinônimo de mal. Em 1 João 3,4 define o pecado como iniquidade, a transgressão da lei de Deus. Então, o mal seria transgredir a lei de Deus. Gênesis 3 relata a queda da humanidade, onde o mal entra no mundo através da desobediência a Deus. Em Gênesis 4,7 descreve o mal como o inimigo pessoal. O pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui seria quando Deus falou para Caim antes dele matar Abel. A Bíblia também fala que existe o joio e o trigo. O joio aqui no sentido de as pessoas que amam o mal, e o trigo são as pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo. Mateus 13, 24 a 30, ele traz, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada de joio. Depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras.
De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? O patrão fala: não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Aqui seria o relato que quando Deus criou tudo, era tudo perfeito. Aí veio o inimigo, que é o diabo, e plantou a semente do mal nesse mundo. Aí, como diz aqui, deixa crescer, deixa os homens viver aqui na terra. Quando chegar por ocasião da hora da colheita, que será no tempo do fim, aí ele vai separar o joio do trigo. E vai acontecer o que está falando aqui. Uns serão reservados para ser queimados, mortos, lógico. Depois eu explico porque é como se Deus fosse um ser mau que quem não é dele tem que morrer. Isso é um causa-consequência. Deus, ele é criador de tudo. Deus também é mantenedor de tudo. Nós temos vidas porque Deus nos mantém. Deus nos dá a vida. Deus nos dá a existência. Quando dizemos para Deus, não quero estar ligado a você, você está dizendo para Deus, eu quero morrer e não existir mais. Então é causa e consequência. Dizer para Deus que não quer estar ligado para Ele, é dizer que quer deixar de existir. Deus resolveu pagar o preço para que o homem pudesse ser redimido, no caso. Então, o homem por si mesmo, ele não consegue pagar seus pecados, porque uma vez que o homem cometeu um ato de pecado, um ato contra a lei de Deus, a justiça tem que vir. E Deus não pode anular sua justiça, porque ele é a própria justiça. Mas Deus, ele pode pagar o preço que o homem deve. Então, aí você imagina, por que Deus teve que vir à Terra? A Bíblia fala isso, né? Porque Deus teve que vir à Terra e Ele mesmo encarnar e Ele mesmo morrer. Isso é uma questão de justiça. Qual é o único ser em toda a existência que a sua vida vale mais do que a vida de todas as suas criaturas que existiram, existem e existirão? Qual é o único ser que tem a vida, o valor da sua vida, vale mais do que a vida das suas criaturas que existiram no passado, que existem hoje e existirão no futuro? Só existe um ser que tem uma vida que vale mais que todas as suas criaturas, que é o próprio Deus. Por isso, o Senhor Deus teve que vir à Terra e, com a sua vida, pagar pelo preço da vida do homem. Porque, uma vez que o homem disse para Deus: eu não quero estar ligado a você, esse ato tem que ser executado. E para que Deus não execute no homem diretamente, ele executou nele mesmo. E a vida dele cobre toda a humanidade. Aí nós temos outro problema. Se cobre toda a humanidade, então quem aceita e quem não aceita Deus deveria ser salvo. A questão não é, não, isso não é justiça. Aí entra o problema do livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio porque o amor só existe com um ato próprio de cada um em decidir amar ou rejeitar. Então, nós decidimos rejeitar Deus, mas agora decidimos amá-lo. Mas o ato pecaminoso existe nesse meio e, por consequência, a justiça tem que vir. Aqui entra o problema da entrada do mal do mundo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2, 16 a 7, está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui era uma prova de obediência do homem para com Deus. Então o homem tinha livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de escolher amar a Deus ou escolher rejeitar a Deus. Então, o ato de amar, de aceitar a Deus como seu Senhor, é o ato de dizer que quer estar ligado a Deus. O ato de rejeitar o Senhor Deus como seu Senhor é o ato de dizer que quer estar desligado de Deus. Então, o homem, por não conhecer as consequências da sua decisão, porque nós somos finitos, lógico, o homem não conhecia as consequências. Aí por isso Deus oferece lá um animal como oferta e cobre o pecado do homem no dia que eles pegam, e Deus faz roupas de pele de animais para eles se vestem. Aquele animal representava o Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui inicia o problema. Você já tinha falado desse texto de Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, nesse mesmo a quem obedeceis sois servos? Aqui é o caso como o homem rejeitou o Senhor Deus e seguiu o que o diabo falou, ele se torna servo do diabo. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aí em Gênesis 3:1-3, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui o mal entrou no mundo. Não existia a dicotomia entre bem e mal, só existia bem. Então tudo era simplesmente perfeito. Não existia plantas venenosas, não existia animais que atacavam uns aos outros, né? Atacavam o homem. Não existia espinhos nas plantas, nas flores, que furasse as mãos ou produzisse alguma agressão aos demais, aos animais ou ao próprio homem. Então, tudo simplesmente era perfeito aqui até esse ponto. Então, quando a mulher come e dá ao seu marido e ele também come, aqui o mal entra no mundo e estamos aqui. Então, o que é o mal? Quando o homem disse para Deus: eu quero conhecer o mal, é o que temos, amigos. Então, por isso, vemos crianças com doenças debilitantes, vemos pessoas morrendo, crimes, pessoas más torturam, estupram. Isso é consequência do desejo do homem conhecer o mal. E o mal é isso mesmo. Se você vê dentro dos preceitos de Deus, Deus é perfeito, ou seja, ele não pode mentir. Ele não pode dizer ao homem: você tem liberdade de escolha, e o homem dizer: eu quero conhecer o mal, e Deus impedir que o homem conheça o mal. Deus seria mentiroso. E Deus é justo. Ele ser justo e perfeito são atributos inerentes a ele. Ele não pode dizer ao homem que você tem liberdade de querer conhecer o mal e ele impedir. Então, quando o homem diz: eu quero conhecer o mal, é isso que vemos, amigo. Agora, esse mal existirá para toda a eternidade? Aí está na terceira, que é a terceira perguntinha lá do Trilema de Epicuro. Vamos ver. Pronto. Para o mal existir, então,
O mal só consegue existir nesse mundo com uma coisinha bem simplesinha. A glória de Deus não pode estar presente. Lembre-se, existiu o Éden. O Éden era o paraíso aqui na terra. A glória de Deus cobria a terra. Romanos 8, 19 e 3. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por isso nosso corpo adoece, por isso nosso corpo se debilita, por isso nós contraímos doenças, porque a glória de Deus está ausente desse mundo de pecado. Quando a sua glória se manifestar sobre esse mundo novamente, o mal será consumido. Aí não existirá mais mal nesse mundo. Até lá, o que o homem pediu a Deus, Deus vai continuar dando a ele a sua liberdade de conhecer. Claro, no futuro vai continuar a liberdade do homem querer conhecer o mal. Então ele não vai mais praticar o mal. Conhecer e praticar, lógico. Aí aqui a Bíblia também fala que existe um limite na misericórdia de Deus. Em Marcos 7, 20 e 23, Jesus ensina que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Em Gênesis 6, 5, 13, o Senhor viu que a maldade do ser humano era grande e que seus pensamentos eram continuamente maus, o que levou à violência na terra e resultou no juízo do dilúvio, destruindo quase toda a vida existente. Aqui é um ato de justiça de Deus. Quando chega a um determinado patamar, que é a misericórdia de Deus, como fala, encheu o cálice da ira. Então, chega um determinado momento que a misericórdia de Deus ela se vai e entra a justiça. Então, existe um ajuste perfeito entre amor, misericórdia e justiça de Deus. Deus é o único que consegue estabelecer isso de forma perfeita e justa. Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito, a depravação moral, o pecado extremo levaram a uma ruína e destruição divina, onde cidades inteiras foram destruídas. O mal será destruído. Em Apocalipse 20, 10 e 14 a 15 descreve o destino final do mal. O diabo, a besta, o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre para serem atormentados eternamente. Aqui existe um problema que quando fala atormentados eternamente, alguns acreditam que eles ficarão lá eternamente sendo queimados, atormentados, e alguns acreditam que esse eternamente é no sentido de execução de juízo. Então eles serão queimados, transformados em cinzas e as consequências são eternas. Mais à frente, em outro vídeo, eu vou tratar sobre esse problema. A morte e o inferno também são lançados nesse lago, simbolizando o fim de toda a iniquidade. Apocalipse 21, 1 a 5 relata a criação de um novo céu, a nova terra. Deus promete que não haverá mais morte, pranto, clamor ou dor, pois as primeiras coisas passaram, indicando a erradicação total do mal. A graça de Deus. Aí a Bíblia traz aqui em João 17 a 3, define vida eterna, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. João 3, de 3 a 5, Jesus afirma que o novo nascimento é essencial para ver e entrar no reino de Deus. Aquele que quando ele fala para Nicodemos, ninguém pode ver, outros textos falam entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer da água, que seria o batismo, e do Espírito seria a ressurreição em corpo espiritual. Então ninguém que se batizou e ressuscitou em corpo espiritual pode entrar no reino de Deus. Então não pode existir espíritos ou Gasparzinho lá no céu. João 3,16. A promessa de que quem crê no Filho não perecerá, mas terá a vida eterna.
Romanos 6:23 define a vida eterna como um dom gratuito de Deus por meio de Cristo Jesus, contrastando com o salário do pecado. Ou seja, a graça de Deus está intrinsecamente ligada à aceitação do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você aceitar a morte vicária do Senhor Jesus Cristo para pagar os seus pecados. Sem isso, não existe salvação. Isso é extremamente importante para todo ser humano. Você reconhecer que o Senhor Jesus Cristo pagou a sua dívida. Então, aqui está aquele problema que antes eu falei. Nós temos livre-arbítrio, foi devolvido por Deus. Hoje você hoje, quando o mal entra no mundo, nós praticamente perdemos nosso livre-arbítrio em relação ao pecado. A gente não pode, a gente não consegue parar de pecar. Paulo fala, diz que o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero já fiz. Então nós não conseguimos mais parar de pecar. Mas Deus devolve o livre-arbítrio ao homem quando ele diz: você tem liberdade em escolher aceitar a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo ou rejeitar a salvação por rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos livre-arbítrio em aceitar ou não a nos religarmos com Deus. Então, quando a gente pega, a gente está desligado do Senhor Deus. E quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, nós somos novamente enxertados na videira. E a videira é o Senhor Jesus Cristo. Aí, quando Deus recriar tudo, a glória de Deus vai cobrir novamente esse mundo. Aí em Apocalipse 21, 3, 4 fala: descreve a habitação de Deus com os homens, onde não haverá mais morte, choro ou dor, e as coisas antigas terão passado. Apocalipse 21, 22 a 25. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. A tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então aqui, quando Deus eliminar o mal desse mundo, a Bíblia fala, e recriar a terra perfeita como ela era no passado, antes do pecado, a glória de Deus preencherá novamente esse mundo e não haverá mais mal. Aqui nós vemos que Deus criou o reino de perfeição e através do livre-arbítrio o homem trouxe o mal à existência. Aí, com o pecado, veio toda essa desgraça que nós vemos. Então, a gente reclama de Deus. O meu amigo adoeceu porque algum parente aí qualquer tem uma doença debilitante, o amigo tem uma doença debilitante. A Bíblia deixa claro que Deus ele não pode mentir, ele não pode dizer que nós temos liberdade de escolher conhecer o mal e ele impedir que a gente conheça. Então, o mal desse mundo está aí presente até chegar o tempo de Deus executar juízo. Deus também ele trouxe a salvação para esse mundo. Só alguém que tenha a sua vida, o valor tão grande, ser maior que a vida de todas as suas criaturas somadas, poderia tomar o lugar do homem, que seria o próprio Deus. Então Deus encarna, vive uma vida perfeita, sem nunca cometer nenhum pecado, e ele se sujeita a ser morto de forma injusta. Ele não tinha cometido nenhum crime, nenhum ato arbitrário, e ele foi executado pelo homem. Como Deus ele tem vida em si mesmo, o seu próprio Jesus Cristo falou. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, o seu Jesus Cristo também tem vida em si mesmo. E outra vez ele falou: ninguém pode me tirar a vida, eu por mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para voltar a tomá-la de volta. Então, o Senhor Jesus Cristo, ninguém podia chegar lá e matar ele. Ele simplesmente entregou sua vida.
Claro, ele foi torturado, passou só na cruz ele passou 6 horas pendurado em tortura e até morrer. Ele, ele foi pregado às 9 horas da manhã, que era o horário do sacrifício da manhã, e morreu às 3 horas da tarde, que é a hora do sacrifício da tarde. Entre 9 da manhã e 3 horas da tarde dá 6 horas. 6 é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. O Senhor Jesus Cristo deposita ali a sua vida. No terceiro dia, como ele mesmo falou que iria acontecer, ele ressuscita e vai como homem na presença de Deus, e lá o seu sacrifício é aceito por Deus e Deus o restabelece como Deus Todo-Poderoso. Aí quando ele volta para a Terra, ele já volta. Claro, ele sempre foi Deus Poderoso, mas quando ele encarna, a Bíblia fala que, mesmo existindo na forma de Deus, não teve como o ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar. Aí ele esvaziou-se a si mesmo, se tornando um servo. E na condição de servo, ele se humilhou novamente, submetendo à morte e morte de cruz. A Bíblia fala. Então, o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que esvazia da sua glória divina, se encarna e vive a vida perfeita e submete a ser executado para que sua morte seja substituta à morte a, 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 a morte do homem, que seria a execução de o homem ter escolhido se separar de Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo é enxertado na videira. Por quê? Porque hoje nós estamos cortados. Nós, como pecadores, estamos cortados da videira que é o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, nós hoje seremos enxertados na videira, ou seja, seremos religados a Deus. E através desse religamento, que acontece na nossa ressurreição, em corpo glorificado, viveremos para sempre, porque estaremos para sempre ligados ao Senhor Deus. E por termos conhecido o mal, decidiremos eternamente não voltar a praticá-lo, porque saberemos as consequências do mal. Aí vem aqui a questão daquela pergunta: se Deus é capaz e está disposto, por que o mal existe? A Bíblia deixa claro que Deus é capaz e ele está disposto, é tanto que ele decidiu entrar na criação como ser humano e pagar a dívida do homem para que o homem não pagasse a sua própria. Mas aqueles que rejeitam, eles terão que pagar eles mesmos a sua dívida para com a lei de Deus. Por isso existe a, a, o fogo, chama fogo do inferno. Porque quando Deus vier trazer justiça a esse mundo, assim como os antediluvianos diz que o mundo se acabou com água, o mundo que hoje existe se acabará com fogo. Que esse fogo ele vai purificar a terra e Deus vai recriar tudo da terra sem forma e vazia, como vai ficar após a terra ser consumida pelo fogo. Assim como o dilúvio foi a terra total, as águas subiram sobre toda a terra, o fogo vai consumir toda a terra também. Tudo que hoje nós vemos por aí será consumido pelo fogo. E Deus vai recriar tudo a partir das cinzas que ficarem. Então vai transformar tudo de volta, criando animais de volta, tudo perfeito. As plantas como eram antigamente, sem espinhos, sem venenos, sem nada tóxico. Os animais sem agredir uns aos outros. A Bíblia fala que o leão pastará junto com as ovelhas e não atacará elas. Então não existirá mais mal nesse mundo. Aí sim entra o reino da perfeição, e o mal não se levantará por segunda vez, que a Bíblia afirma isso categoricamente. Não vai existir mais mal nesse mundo. Eu acredito que era isso que eu queria trazer, e qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e vamos conversando. E toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.